Olá, tudo bem? Eu sou Melissa Alves dos Santos, sou médica clínica geral, especialista em geriatria e atuo na unidade de Santana da Transmontana Saúde. Hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto, uma condição clínica muito comum no consultório, porém muitas vezes negligenciada, tanto pelos pacientes quanto pelos familiares, que são as quedas. Será que é normal cair? Será que é normal o idoso cair? Normalmente, quando eu questiono sobre isso, o próprio paciente responde que teve uma quedinha, um escorregão, um tropeção, mas que não foi nada sério e que nem precisou procurar o pronto-socorro. A queda é sim uma condição mais comum no idoso, porém ela não deve ser considerada normal. Ela deve ser considerada sim um sinal de alerta. 1/3 dos pacientes acima de 65 anos vão sofrer pelo menos uma queda no ano. E nos acima de 80 anos, pelo menos metade vão cair ao longo do ano. Queda é a principal causa de mortalidade traumática nos idosos. E por que os idosos caem mais? Porque ocorre um processo natural de envelhecimento, que vai levar a uma redução na massa e na força muscular, uma diminuição na amplitude do passo, a flexão plantar ela vai ficar reduzida, não consegue levantar adequadamente o pé, existe uma redução na visão periférica e na avaliação de profundidade de solo e de chão, os reflexos eles vão diminuindo, o balanço dos braços diminui e todos os mecanismos de compensação de reflexo e o desbalanço da compensação do equilíbrio ele vai diminuindo. Somado a isso, existem os processos naturais dos envelhecimentos, nós temos as doenças crônicas, como diabetes, que podem levar tanto a uma neuropatia periférica quanto a uma diminuição da acuidade visual. Temos as doenças neurodegenerativas, como Parkinson, distúrbios do movimento, alterações cerebelares e outras diversas condições clínicas que poderão aumentar o risco de queda, por exemplo, desnutrição, desidratação, hipotensão postural, anemia, diversas condições que vão levar ao maior risco de queda. E por que é importante a gente falar sobre queda? Porque a queda implica em consequências sérias. Por exemplo, o medo de uma nova queda, o isolamento social, perda de independência, que ele passa a depender de outros familiares para poder sair de casa, por não se sentir mais seguro para andar sozinho, ou mesmo os próprios familiares acabam cerceando esse paciente, achando que ele já não tem mais condições e segurança de sair de casa. E uma consequência muito séria é a possibilidade de fratura de colo de fêmur. A fratura de colo de fêmur tem uma mortalidade de 20% no primeiro ano pós-fratura, uma mortalidade altíssima, sem contar no quanto essa perda de funcionalidade, de autonomia que vai levar à fratura, pelo menos transitória, no período de reabilitação. O paciente vai precisar de cuidadores para fazer todas as suas atividades, banho, transferência de cama, cadeira, ajuda para vestir, vai levar uma demanda muito grande de toda a sua rede de suporte, às vezes até mesmo levando a uma necessidade de institucionalização, ou seja, pela demanda excessiva, é preciso colocá-lo numa casa de repouso para que ocorra a reabilitação de forma adequada. Existe uma condição muito comum pós-queda que se chama pitofobia, que é o medo de cair. O medo de cair, ele leva ao idoso a ficar mais dentro de casa, ele não quer sair sozinho. Isso gera um isolamento social, leva a quadros depressivos, ele fica cada vez mais dentro da residência parado, vai perdendo massa muscular, perdendo força muscular, e isso vai aumentando ainda mais o risco de novas quedas e a insegurança para ele sair e voltar a ser independente. E o que a gente pode fazer para prevenir as quedas? Agora eu vou dar algumas dicas para vocês para a gente conseguir melhorar e diminuir os fatores de risco de quedas. Dica número 1, invista em atividade física, principalmente os exercícios de musculação, exercícios físicos resistidos contra a gravidade e contra o próprio peso, atividades
A atividade física ela vai gerar um aumento da massa óssea, um aumento da massa muscular. Exercícios como Tai Chi Chuan, eles vão levar também uma melhora do equilíbrio e da autopercepção do corpo. Dica número 2. Trate visão e audição. São as nossas aferências do mundo. É a forma como é que a gente recebe as informações do universo e do ambiente que está ao nosso redor. Isso faz com que a gente tenha uma boa percepção de profundidade, de onde eu posso me sentar, a altura dos móveis, espaços que eu posso passar. Tudo isso vai diminuir também fatores de risco para queda. Dica número 3. Modificações que a gente pode fazer na própria residência para ajudar o idoso a ter menos risco de queda. Então, a casa ficar mais segura. Como que nós vamos fazer? Nós vamos retirar os tapetes. Os tapetes, eles ficam soltos, eles tropeçam com muita facilidade. O tapete forma uma orelhinha que muitas vezes a gente acaba, sem prestar atenção, acaba enroscando nessa orelhinha e acaba ocorrendo a queda. Verificar os fios que ficam expostos, que também são causas de tropeços. Colocar barras de segurança, tanto no banheiro quanto no quarto, dentro do box do banho. Colocar corrimão nas escadas. Diminuir o excesso de mobília, né? Tem lugares em casas que você vai entrar que tá difícil você passar de tantos móveis que existem no local. Se você já tem uma dificuldade de equilíbrio, esse excesso de móveis também vai dificultar a deambulação. Manter um ambiente bem iluminado, em especial à noite, manter uma luz para que ele possa recorrer a uma abajur, alguma luz de corredor, para que quando ele for levantar no meio da madrugada para ir ao banheiro, ele tenha a segurança de ter um ambiente um pouco mais iluminado. Evitar estar em pisos escorregadios. Dica número 4, cuidado com os calçados e com os chãos, então, né, que eu já tinha falado. Usar calçados apropriados. Os calçados mais apropriados para os idosos são os calçados fechados, não necessariamente completamente fechados como tênis e sapatos, mas pelo menos calçados que tenham fecho atrás para que ele fique mais firme no pé do idoso, com solados antiderrapantes para evitar então escorregões. Sandálias do tipo Anabela e chinelos devem ser evitados. E a dica número 5 que eu deixo para vocês é: consulte seu geriatra. O geriatra é o profissional médico formado que estudou durante 10 anos para poder compreender todas as diversidades que ocorrem na terceira idade e no envelhecimento. Então, ele vai tentar orientar vocês em relação a mudanças dentro do ambiente, indicação de fisioterapia, ajustes de medicação, controle de todas as doenças, né? Avaliar se esse paciente está tendo ganho ou muita perda de massa muscular, tratar a sarcopenia. Então, diversas questões que a gente vai olhar o idoso de uma forma mais integral. Fica a dica, então, gente. Quem se previne, vive melhor. Até a próxima e muito obrigada.